Olá, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje será atividades complementares no nosso livro, tudo que nós demos até agora, tá bom? Então vamos lá. Então, agora é sua vez. Lembra que nesses conteúdos nós falamos muito de piada. Então, no dia da nossa live, que é quinta-feira, vocês vão trazer pronto uma piada. Vocês vão contar uma piada para mim. Mas cuidado com a piada. Ela não pode ter palavras que não devem ser ditas. Eu acho que vocês já me entenderam. Vocês vão me contar uma piada bem engraçada. Vão fazer gestos, como vocês queiram, tá bom? Então, vamos lá. Na página 58 tá falando sobre isso, mas eu não quero muito profundo, não. Vocês vão ver uma piada e vai me contar na live. Na página 60, tem assim: use o que aprendeu. Leia a piada a seguir. A piada do Juquinha e a moeda de R$1. Juquinha estava chorando muito quando seu avô, não aguentando mais aquele chororô, perguntou: "Por que você está chorando, Juquinha?" "Eu perdi uma moeda de R$1 que ganhei do meu pai." "Toma lá R$1, pronto, nada de choro, resolvido." Pouco depois o Juquinha voltou a chorar. "Que é isso, Juquinha? Será que perdeu o R$1 que te dei?" pergunta o avô. "Não, vovô, tá aqui." "Então por que está chorando de novo?" "É que se eu não tivesse perdido o que o papai me deu, eu teria R$2 agora." Agora imagina esse Juquinha, né? Ai, gente, ele é demais. O tipo de narrador é um narrador que está de personagem ou é o narrador observador? Os personagens, quem são os personagens dessa história? Tá bem nítido aí. A situação inicial. Qual foi a situação inicial quando o Juquinha chegou chorando? Qual foi a situação inicial, né? Quem interveio, quem ficou interferindo aí, quem fez alguma pergunta, né? O conflito. O que aconteceu com o Juquinha quando o avô falou com ele? Esse é o conflito. E o clímax? Quando ele... O que acontece no clímax? Ele volta ao quê? De novo. E por quê? Aí depois o desfecho. Qual é o desfecho da história? É o final da história. Que tipo de discurso marca as falas do narrador, de Juquinha e de seu avô? Explique sua resposta. Eu quero saber se o discurso é indireto ou se ele é direto. Lembrando que o discurso direto é o quê? As próprias falas reproduzidas por quem? Pelos próprios quem? Assinale as características do gênero piada que podem ser identificadas com base no texto. O texto é longo? A narração no tempo é no passado ou agora no presente? A linguagem é simples e coloquial? Autoria desconhecida? Autoria pode ser identificada? O suporte do texto é um site de piadas? Olha lá no texto. A história não apresenta desfecho? Pode ser transmitida por meio da linguagem escrita? Observa o texto para marcar a cruz aqui, tá bom? Para cada uma das orações a seguir, faça o que se pede. Sublinha o verbo, separe o sujeito do predicado
e classifique o predicado em verbal ou nominal. Lembrando, o predicado nominal indica estado, então pode estar com os verbos ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, andar e tornar-se. E o predicado verbal vem acompanhado de um verbo de ação ou fenômeno da natureza. Então, é só vocês lembrarem disso que não vai errar. Eu vou fazer a primeira frase com vocês. O avô ficou preocupado com Juquinha. Quem ficou preocupado? O avô. O avô é o meu sujeito. Então, você vai escrever sujeito, o avô. Ficou preocupado com Juquinha. Aonde está o meu verbo nessa frase? Ficou. Ficou é o meu, é o estado, como ficou o avô de Juquinha. Então, se é o estado, então o meu predicado é o predicado nominal. Tá, gente? Lembrando disso. Juquinha ganhou uma moeda do avô. Vai separar o sujeito, vai sublinhar o verbo e vai dizer se o meu predicado é verbal ou nominal. Lembrando de guardar os verbos de estado, para lembrar quando o predicado é nominal e quando o predicado é verbal. O problema parecia resolvido na página 61. Na página 62, né? Vamos lá. Na página 62 está assim. Juquinha continua triste, o menino teria R$2, Juquinha valorizava muito dinheiro, o homem era um bom avô, Juquinha permaneceu aborrecido. As orações a seguir não estão completas porque apresentam apenas sujeito. Inspire-se na piada do Juquinha e complete-as com um predicado verbal e um predicado nominal. Juquinha, aí você vai completar, tornando ela um predicado verbal. O avô, você vai completar, tornando ela um predicado nominal. Que tal ler mais uma piada para continuar colocando em prática os conteúdos estudados? 2 adolescentes estão juntos. Um deles está estudando, o outro está na janela, observando o movimento da rua. Quando passa uma mocinha que muito agrada ao rapaz da janela. Este comenta com um amigo. Eu acho que a Vera tem muitos predicados. Logo meu nome, gente. O amigo que está estudando gramática responde distraídos. Verbais ou nominais? Pesquise e copie o verbete do vocábulo predicado para resolver as atividades a seguir. Vocês vão procurar no dicionário. Predicado, a característica e na gramática. O que significa? Reescreva o texto da piada em que a palavra predicado aparece substituindo-a por um sinônimo. Qual o sinônimo de predicado? Isso também vocês vão pesquisar. Que vocês vão botar. Eu acho que a Vera tem muitos predicados. Eu acho que a Vera tem muitos. É o sinônimo de predicado. De que modo o amigo que estudava gramática interpretou o vocábulo predicado? Explique a resposta dada pelo amigo que estudava gramática. Podemos afirmar que houve ambiguidade no emprego desse termo? Podemos. Pode ser também ambiguidade e polissemia, né? Que nós estudamos.
Aí depois vocês vão completar aí nas orações com o meu nome, né, Vera, considerando que ela tem muitos predicados. Predicado verbal e predicado nominal. Vocês vão completar. Lembrando que os verbos no predicado verbal é de ação ou fenômeno da natureza. E no predicado nominal é os verbos de estado. Aí depois, e quais são seus predicados? Aí você vai falar sobre você. Depois você vai circular o sujeito, sublinhar o predicado, as orações a seguir. Vamos fazer o primeiro. 2 adolescentes estudam gramática. Quem estuda gramática? 2 adolescentes. 2 adolescentes é o meu sujeito, eu vou circular. E estudam gramática é o meu predicado que eu vou passar ali embaixo. Depois vocês vão fazer 2 orações que apresentam o mesmo tipo de predicado, explique sua resposta. Vai identificar os elementos que constituem gênero piada presentes no texto e depois você vai explicar o humor presente na piada a seguir. Na aula de matemática, Joãozinho, quanto é 1 menos 1? Sei não, professora. Vou dar um exemplo. Faz de conta que em cima dessa mesa tem um pêssego. Se eu comer o pêssego, o que é que fica? O caroço, professora. Ai, ai. Então, meus amores, é isso, acabou a nossa aula de língua portuguesa. Piada é tão bom, né? De vez em quando é bom você ouvir umas piadas, ler uma piada. E não se esqueça, hein? No dia da nossa live, quinta-feira, conto com vocês contando uma piada, tá? Vai ser aula de matemática, tá bom? Beijos e até amanhã.